Vamos lá, então. Ok. Pessoal, boa noite. Agora, formalmente, muito obrigado aos que compareceram ao nosso evento aqui do Grupo de Trabalho de Comunicação do Observatório Social do Brasil Santa Catarina. Boa noite especial para o nosso presidente, Alexandre Chu, a todo mundo aí que está nos prestigiando. A ideia é que o nosso encontro, a ideia, na verdade, é que nós tenhamos pelo menos 2 encontros por mês, mas cada vez que tenhamos, ele tenha um sentido prático, que nós possamos proporcionar uma noite de aprendizado e de troca de experiência. Então, hoje, as duas coisas, sem dúvida, irão acontecer com a apresentação aí das experiências em redes sociais, pela Cristiane Alves, pela Lidiane, que eu peço desculpas se não saber o sobrenome dela, mas então vai ser uma noite de exibição, de exposição de experiência e de aprendizado para todo mundo. Peço aí a gentileza, então, do boa noite do nosso presidente, e depois, imediatamente, a Cris já pode começar. Muito obrigado e tenham todos aí uma boa sessão. Boa noite a todos. Obrigado, Carlos. Com uma grande satisfação estar aqui reunido com você nesse momento e sentir que a presença apesar do número aqui, depois isso fica atemporal também, essa gravação, depois nós disponibilizamos para os outros observatórios que não participaram, mas sem dúvida alguma que a ausência dos observadores aí perde aí um pouco a questão da praticidade de participar ativamente deste momento, dessa discussão. Sem dúvida alguma, estamos semeando aqui, plantando uma semente, né? É um assunto que o Carlos tem nos ajudado muito em relação à questão da comunicação, e principalmente aqui no Observatório Estadual, tem ajudado também outros observatórios locais, e aquilo que nós nos propusemos inicialmente. Nós, além do Observatório Estadual, evoluir no Observatório Estadual, nós vamos estar dando esse approach, esse acompanhamento, esse suporte aos observatórios locais, com a estrutura, com a nossa equipe, com o conhecimento dos nossos voluntários, dos nossos vice-presidentes, como é o caso do Carlos, que tem aí não vou falar quantos anos de caminhada, mas alguns anos de caminhada nessa área, e é um baita de um profissional, de muitas entradas aí na área da comunicação. Então, isso valoriza muito institucionalmente. E aqui também já deixo um apelo aos que estão aqui ao vivo com a gente, participando, que depois comentem nos grupos aí de coordenadores, nos grupos de presidentes, nos grupos dos nossos aí, dos observadores do Estado, para que na próxima venham mais gente e a gente possa discutir mais e evoluir cada vez mais, porque tem várias experiências, cada cidade tem uma característica, cada grupo de trabalho tem uma característica, e essa troca de experiência é fundamental para o crescimento de todos. Então, desejo a todos aí um excelente noite de trabalho, de bate-papo, que seja bastante construtivo. E agradeço mais uma vez a Cris, a Lidiane, perfeito? Acertei? Não tem problema, sempre erro o nome. Acertou, e ao nosso vice-presidente Carlos Stegman por sua dedicação e o trabalho que está conduzindo hoje. Muito obrigado, um abraço a todos. E, Cris, a palavra é sua. Oi, gente, tudo bem? Estou bem feliz de estar aqui no GT de Comunicação do Observatório Estado de Santa Catarina, onde se reúnem os observatórios sociais para discutir, para falar sobre comunicação, sobre a comunicação do observatório com a sociedade, com os mantenedores, sobre a comunicação interna dentro do meio dos observatórios, com os voluntários, com os conselheiros, então ela é bem extensa, né? E eu e o Carlos, a gente estava conversando sobre que nicho a gente ia pegar hoje para conversar. E ele pediu para a gente falar um pouquinho sobre as redes sociais, a comunicação dos observatórios sociais através das redes sociais. Então, eu tenho 2 pontos para expor aqui. Eu faço parte do início do Observatório Social de Lages, em 2011, né? E a Lidiane Oliveira, a nossa coordenadora executiva, que vai falar sobre a atuação dela nos últimos anos, que é incrível, né, nesse sentido. Ela é uma expert nata, né, empírica, porque ela aprendeu muito para oferecer isso, muito criativa. E eu brinquei com ela, disse assim, Lídia, eu posso criticar o início da comunicação através das redes sociais do Observatório, porque era eu que fazia. Então, eu estou com esse poder de fala,
Eu gostaria muito de ter aberto aqui para vocês, mas o meu computador não quis abrir o Teams hoje, então eu estou aqui pelo celular, mas eu provoco vocês, vão lá para pesquisar o Facebook do Observatório Social de Lages e vejam lá nas imagens as primeiras. A gente tem até vergonha de olhar como é agora e como era antes, né? Mas era o que a gente tinha. E como muitos observatórios hoje em dia, tem sempre uma pessoa que tem mais boa vontade do que experiência e habilidade. Então, o formato, o modelo, como a gente se comunicava pelo Facebook, era mais para produzir conteúdo mesmo sem meio que noção do que estava fazendo, né? Sem um planejamento. E a Lídia, ela traz para vocês aqui um padrão, um planejamento, um objetivo, uma meta. Ela vai trazer alguns resultados que vocês vão achar que são incríveis. E no ano passado, eu noto que teve uma necessidade muito grande dessa comunicação através das redes sociais, essa comunicação digital, né? Então, ela também traz um pouquinho dessas experiências dela, de que foi um case de sucesso dentro de todos os observatórios sociais aqui no Brasil, foi um quiz. Então, ela vai trazer um passo a passo para vocês também, para mostrar para vocês que também é muito fácil, muito simples de fazer, todo mundo consegue fazer. É só catar o criativo lá do observatório de vocês e mostrar para eles um caminho que eu tenho certeza que ele consegue fazer com um pouquinho de treino, um pouquinho de habilidade e boa vontade. Uma das coisas que a gente sempre fala sobre comunicação é, se alguém vem falar para mim sobre algo, onde eu vou pesquisar sobre? Dentro da internet, gente. Então, me passa um link, me manda material de vocês, e é vídeo, é site, é rede social, é Instagram, é Facebook, é qualquer coisa online. Então, se você não existe, se você não tem nenhuma rede social que você alimente diariamente, ou que você tem um dado lá de 2019, quer dizer que você não existe mais. A pessoa, infelizmente, é bem o que as pessoas falam mesmo dentro da rede social. Faleceu, não existe mais. A identidade visual das pessoas, ela é a rede social. É o Instagram, é o Facebook, é o que você puder alimentar, siga por aquele caminho, de acordo com as possibilidades do seu observatório, e seja fiel àquilo, né? Alimente com o que você está fazendo, com o que vocês estão expressando, mesmo que seja uma reunião do conselho, né? Ou alguma... A Lidiane, eu gosto muito de ver quando ela posta, até mesmo a atividade do dia a dia. Então, ela posta o computador dela ali, né? No que ela está fazendo no dia a dia para estimular também, porque é um exercício de cidadania, é uma forma de instigar o cidadão que está ali olhando. Ela vai falar mais sobre, ela tem muito mais para falar do que eu, então eu já provoco ela aqui. Lid, já abra sua câmera aí, já abra seu áudio. A Lidiane Oliveira, nossa coordenadora executiva do Observatório. Eu preciso falar para vocês que ela iniciou no Observatório como estagiária contratada, não sei quando, acho que foi 2016, se eu não me engano, ou 2017, depois ela confirma. E aí, em 2019, ela foi, por causa das habilidades dela, que ela demonstrava, ela foi contratada como coordenadora executiva. Igual a vocês também, que estão aí. Aquelas que apitam o jogo, né? Joga, chuta e vai defender. Não é verdade, Lidiane? Isso aí, boa noite a todos. Primeiro, eu quero agradecer o convite do presidente Chu, do Carlos, para a gente falar um pouquinho da nossa experiência nas redes sociais, né, do Observatório. A gente espera que auxilie vocês, quem estiver aí nos assistindo, porque a gente sabe que não é fácil essa parte das redes sociais, da comunicação. Eu acredito que é uma das partes mais importantes de um observatório, e nem sempre a gente tem condições de ter algum funcionário, alguém que tenha conhecimento técnico sobre isso. Então, como a Cris falou, a gente vai aprendendo, vamos vendo o melhor caminho. Eu encurtei um pouco, fiz um resumo para mostrar para vocês, para ver se auxilia. Acredito que vai auxiliar, sim. Eu vou compartilhar minha tela, uma apresentação breve aqui. Não vamos levar muito tempo. Só confirma para mim se vocês estão conseguindo ver a tela, por favor. Assim, Lidiane. Perfeitamente, Lidi. Então, redes sociais do USB Lages, o que deu certo. Então, a gente vai falar bem sobre isso. Como é que a gente chegou no caminho que hoje a gente considera o caminho mais certeiro para a comunicação com o cidadão, que é o nosso principal interessado. Entender como é que é o observatório
e quem sabe futuramente desse pessoal que acessa as nossas redes, venham voluntários, venham mantenedores, vocês vão ver que isso é possível. Então, afinal, como o USB Lages pode encontrar mais voluntários e atrair mais mantenedores? Foi essa a nossa ideia inicial de deixar o trabalho das redes sociais, e aqui eu falo do Instagram principalmente, que é a nossa fonte de troca de conteúdos. Essa foi a nossa ideia inicial, como é que a gente pode encontrar mais voluntários e mantenedores através das nossas redes. Vocês podem ver ali, uma pesquisa realizada pela Fundação Salvador Arena indicou que 50% das ONGs possuem dificuldade para se comunicar com o público de interesse de forma efetiva. Então, essa é uma dificuldade de boa parte das ONGs, né, das associações, e a gente vai simplificar aqui um pouco. Então, as primeiras ideias que a gente teve para organizar são os primeiros passos: ter uma visão clara, ter metas bem definidas e saber nosso posicionamento. Essas são as 3 primeiras atitudes que a gente tem que fazer para ter um Instagram, um perfil, um Facebook mais efetivo, para trocar a nossa informação com quem queira receber essa informação. Ter uma visão clara. Quais são os principais objetivos do nosso observatório? É importante ter clareza aonde desejamos chegar. Os temas escolhidos com base nas diretrizes do Observatório Social do Brasil. Então, nós pegamos os principais temas que o Observatório Social do Brasil trata e que a gente iria tratar no nosso perfil, que é o combate à corrupção, disseminar a cidadania, educação fiscal e controle social. A gente resolveu englobar todos esses temas utilizando as nossas redes sociais. Ter metas bem definidas. Então, quando a gente decidiu que a gente ia organizar as nossas redes sociais, a gente queria saber aonde vamos chegar, a que ponto a gente quer chegar com esse perfil. Então, as metas, por sua vez, são os objetivos de forma quantificada, são mensuráveis, e a gente decidiu que, pelo menos, a gente ia duplicar o nosso número de seguidores para mais pessoas conhecerem a história do observatório, elas entenderem o que o observatório faz, elas se sentirem interessadas pelo observatório, e, quem sabe, conquistar pelo menos um novo mantenedor. Por que pelo menos um novo mantenedor? Porque essa ideia surgiu ano passado, né, com a questão da pandemia, a gente não podia mais ter encontro presencial, que era o que a gente tinha bastante no observatório, com a visita de alguns alunos. Então, a gente pensou assim, pelo menos um novo mantenedor nessa época complicada já seria um grande avanço, porque a gente sabe que não tá fácil para ninguém, né, e a gente vive, né, com os mantenedores, né, o nosso trabalho só pode seguir adiante enquanto a gente tiver um mantenedor. Então, a gente colocou essa meta bem baixa, e se a gente conseguisse alcançar em 2020, já seria um grande avanço para nós. Vocês vão ver que a gente conseguiu alcançar. E saber o nosso posicionamento. Então, definir quais são os valores é fundamental para encontrar voluntários que ajam da mesma maneira que você e aceitar investimentos apenas de indivíduos e corporações que estejam alinhados com a organização. Então, a gente sabe da importância do observatório, a gente sabe das nossas diretrizes, e quem chegar para trabalhar aqui ou para ser um mantenedor tem que ter esse mesmo posicionamento. E a gente colocando isso nas nossas redes, já vão se interessar pessoas com esse mesmo posicionamento, com esse mesmo pensamento. Então, isso facilita bastante na hora da gente conversar com o seguidor, ele já vai entender qual que é o nosso posicionamento e ele já vai saber se ele vai querer acompanhar ou não. Então, esses são os passos básicos. Por que valorizar as redes sociais? Elas são a fonte de informação direta entre o observatório e o cidadão, sem a necessidade de um terceiro repasse de dados ao indivíduo final. Então, a gente tem que entender que as nossas redes sociais é a forma da gente se comunicar diretamente com o cidadão. Às vezes, e é muito importante, claro, o trabalho dos jornais, da rádio, mas muitas vezes eles passam a nossa história, claro, com as palavras deles. As nossas redes não, é a gente falando diretamente com o cidadão. É muito importante isso. Então, a gente brinca, né, case de sucesso, mas é que realmente foi o que deu
um up nas nossas redes, no engajamento com os seguidores, mais visitas no nosso perfil, perguntas pelo direct, surgiu um engajamento muito bacana, foi com o quiz. Então, ele aumentou o nosso número de seguidores, conforme o engajamento dos seguidores atuais, nosso perfil foi sendo indicado a um número maior de possíveis seguidores, e entre eles surgiram voluntários e mantenedores. Então, conforme vai aumentando o número de seguidores, o seu perfil vai sendo repassado para outras pessoas que ainda não seguem. E elas acham interessante ver bastante informação ali, ver um perfil ativo, acabam seguindo. E aumentou também o engajamento. Então, quando a gente tinha lives, ou quando a gente colocava algum questionamento no direct, as pessoas se sentiam mais próximas do observatório, porque elas já tinham respondido o quiz, elas já tinham aprendido com alguma publicação, elas se sentiram mais próximas e começaram a se comunicar mais com a gente. E daí, convites para lives, para participação em entrevistas de rádio, foram surgindo depois que os quiz foram publicados nas nossas redes. Então, o básico, como montar o quiz? Gente, é bem simples mesmo, a gente só precisa focar no que é importante, não precisa criar artes mirabolantes, não. O que a gente precisa é ser objetivo. Então, definir o tema, escolher um tema de acordo com o seu observatório, porque eu sei que tem observatórios que falam mais de licitações, outros falam mais de monitoramento do legislativo, outros falam mais sobre combate à corrupção em geral. Então, escolher um tema que seu observatório domina e utilizar ele como fonte para o quiz. Criar artes. Essa parte é bem importante, porque, assim, é difícil a gente conseguir contratar uma agência, e quando a gente tem uma agência com trabalho voluntário, nem sempre a gente consegue as artes no momento que elas são necessárias, né? Porque a demanda é diária, sempre tem alguma informação que a gente pode publicar. Então, não há necessidade de ter um conhecimento técnico. Hoje em dia, tem muito site gratuito que lhe auxilia a criar essas artes. A única coisa que eu acho interessante é a gente seguir o padrão de cores do sistema USB, claro que não precisa ser sempre, mas para quando for passar no feed ou no story, a pessoa identifique pelas cores. Ela já faz uma ligação mais rápida, então isso também é bem bacana, mas a criação das artes, ela tem que ser básica, simples, e pode muito bem ser feita por qualquer funcionário do observatório. Não há necessidade de conhecimento muito técnico para essa criação. Quando a gente citar fontes, muitas vezes eu pegava perguntas que tinham nos sites da CGU, do Tribunal de Contas, a gente sempre tem que colocar a fonte, né, até por questão de direitos autorais, e também gera credibilidade. Mostra que o observatório trata desses assuntos, como a CGU, como o tribunal, a gente citar essas fontes é fundamental também. Aí a citação pode ser na própria arte, pode ser no feed, informar as respostas certas. A resposta certa tem que vir imediata, logo após a pergunta, porque isso facilita a aprendizagem do seguidor, e ele já pode, inclusive, perguntar para uma pessoa que está ali do lado, perguntar, você sabia que tal, né, você sabia de licitação, isso mais, e assim, a resposta certa dá uma finalidade para o quiz, né? A pessoa responde, tem a resposta ali, se ela errou ou se acertou, e dá uma finalidade para a atividade. E divulgar, né? Divulgar nas nossas redes, nos grupos do WhatsApp, e divulgar no Facebook, enfim, fazer a divulgação que esse quiz está ali disponível para a pessoa responder. Então, aqui tem um exemplo básico. Esse quiz, por exemplo, essa arte foi criada pelo nosso designer voluntário. Esse próximo aqui, que esse exemplo de quiz é o que já tem no Instagram, né, que é de perguntas e respostas, a resposta certa vai aparecer em verde, e esse daqui foi eu que criei, é uma outra forma de responder o quiz, né, as perguntas. Então, o layout pode variar um pouco, até para criar, né, um interesse, uma curiosidade, mas vocês podem ver que sempre a resposta certa vem logo depois.
Então, os pontos que a gente levou em consideração, não só no Instagram, mas no Facebook, por que hoje em dia a gente usa mais o Instagram? A troca de informações no Instagram, ela é mais assertiva. Hoje em dia, o Facebook está perdendo bastante perfis, então o Instagram é mais utilizado, inclusive as mensagens recebidas no Facebook vão direto para o Instagram. Então, para nós, para o nosso observatório, a gente viu que o Instagram seria mais válido do que o Facebook. Hoje em dia, o Facebook, ele replica, a gente replica as informações do Instagram no Facebook, e a interatividade no Instagram é muito maior. Então, por isso que a gente focou mais no Instagram. Então, usar linguagem simples e objetiva. A gente sabe que os temas que a gente trata não são temas simples, a gente tem que explicar alguns detalhes mais técnicos, principalmente em relação a licitações, a portais de transparência. Então, a gente tem que usar uma linguagem bem simples e objetiva, sem grandes textos. Ali, quando a gente for publicar algo no feed, procurar publicar textos menores, que a pessoa consiga ler em poucos segundos. Hoje em dia, o pessoal não tem muita paciência de ficar lendo nas redes sociais, então a gente tem que prestar bem atenção nisso. A gente tem que interagir com os seguidores. Sempre quando houver algum comentário, alguma mensagem pelo direct, sempre tem que ter resposta, não apenas soltar a informação ali. Manter o padrão USB para as publicações, como eu falei, manter um padrão pelo menos de cores do USB. Não, repetindo, não em todas as artes, pode haver alterações, o nosso também tem. Mas é bom manter um padrão para eles saberem que se trata de informações do Observatório Social. Como eu falei, simplificar os temas de controle social, cidadania e combate à corrupção, e horário maior de alcance. No próprio Instagram, tem a informação de qual é o maior número de seguidores, né? Qual faixa etária, qual a cidade, qual a localização e o horário. Então, prestar bastante atenção qual horário que o seu Instagram é mais acessado e jogar a informação naquele momento, porque com certeza vão ter mais pessoas assistindo e vendo a publicação. Então, os principais resultados alcançados pelo nosso perfil em 2020, que foi um ano bem complicado, todos sabem. Então, qualquer número que a gente conseguisse atingir, a gente já estaria feliz, porque foi realmente um desafio para todo mundo e para nós também, com equipe reduzida, enfim. Então, número de seguidores, a gente, lá no início, como eu falei, a gente tinha pensado em dobrar, né, o número de seguidores, a gente conseguiu mais que isso, a gente conseguiu 850 seguidores, de 350. Então, aumentamos em 500 seguidores. Número de voluntários, em época de distanciamento social, a gente conseguiu mais 8 voluntários ativos, que continuam com a gente até agora, em 2021. Então, também é um número que a gente achou bem interessante. Mantenedores, a gente ficaria feliz se tivesse conseguido 1, mas conseguimos 5. E ainda tem surgido mantenedores, e todos esses números foi através de um Instagram mais organizado, mais objetivo e ativo. Hoje em dia, 30% das ONGs, das associações, não estão nas redes sociais ou estão com os perfis desatualizados, 30%. Então, se a gente manter ativo o perfil, a gente já sai um pouco na frente. E também aumentou, como o nosso engajamento aumentou, o perfil do observatório circulou por outros seguidores, aumentou, então, o número de pessoas que quiseram conhecer a nossa história e queriam entender o que fazia o observatório. Então, aumentou o número de canais de rádio para entrevista, televisão, participação em lives, entrevistas para jornais e revistas, tudo isso ano passado. Então, o que a gente pode dizer, o que deu certo nas nossas redes sociais e o que não deu certo? O que deu certo foi conhecer o público-alvo, a gente entender quais pessoas estavam procurando as nossas informações, as nossas publicações, saber quais horários devemos publicar, usar uma linguagem objetiva, fácil, que a pessoa entenda, manter as redes ativas, isso é bem importante, como eu já falei, procurar manter um nível de publicação que torne o perfil ativo, porque se ele não tem muita atualização, o Instagram entende que não tem que passar para outras pessoas, né? Então,
lá no feed, quando a gente for rodar o feed, dificilmente vai aparecer esse perfil, porque ele não está atualizado. Focar no perfil do Instagram, como eu falei, a gente não tem mais utilizado muito o Facebook, nós temos o canal no YouTube, a gente não tem o Twitter, a gente preferiu focar no Instagram, porque ali tem todas as nossas informações. A gente, infelizmente, não temos site, que é um erro também, vocês vão ver ali que está no que não deu certo. O site é muito importante porque ele complementa informações do observatório. Então, focamos mais no Instagram. Interatividade somente pelo perfil. Todas as informações, troca de informações, perguntas são feitas pelo perfil do Instagram. As pessoas nem procuram mais por telefone ou por e-mail. Todas as informações, todos os contatos são através do nosso perfil. E falar sobre os temas de forma que sejam aplicados no dia a dia. Simplificar o entendimento sobre o combate à corrupção, a cidadania e o controle social. Então, o que não deu certo foi não ter feito o levantamento de dados lá no início. O Instagram, ele não entrega dados muito antigos, ele entrega mensalmente. Então, a gente não conseguiu mensurar exatamente o aumento de engajamento em números, em cliques, na abas dos stories, quanto tempo que as pessoas ficavam. Isso é um erro que já foi corrigido. Esse ano a gente já está fazendo o levantamento de dados desde o início do ano. Publicar muitas vezes durante o dia em horários sem muito alcance. Muitas publicações fazem com que as pessoas apertem no seguir, clicam no rápido ali, e o perfil, e o Instagram entende que aquela informação, que aquele conteúdo não é relevante, porque as pessoas estão passando muito rápido para ele. Então, ele diminui o alcance daquela publicação. Então, é melhor publicar menos, mas de forma mais assertiva. Criar expectativa de publicações. Como é aqui no observatório, acredito que seja em vários observatórios, a gente não tem uma equipe técnica para cuidar só dessa parte da publicação. Então, às vezes, a gente gera uma expectativa de que toda semana vamos mostrar as publicações de licitações, toda quarta-feira vamos falar sobre controle social. Só que a demanda é grande e nem sempre a gente consegue manter esse planejamento. Isso gera uma expectativa no seguidor que não é suprida. Então, é muito importante que, se for criar uma expectativa de publicação, ela seja seguida. Então, se não tem uma equipe, não tem pessoal só para isso, eu acredito que seja melhor focar só no que tem dado certo e que tem sido feito, né, que o pessoal tem conseguido fazer. E não ter o nosso site ativo, isso também está sendo corrigido, a gente vai colocar o nosso site no ar em breve. É muito importante para complementar as informações que estão ali no Instagram. Quando a pessoa procura sobre o Observatório Social, a primeira coisa que apareceria seria o site, então é bem importante ter ele ativo também, né? Não adianta criar o site e não atualizá-lo, tem que também deixar ativo. Então, as plataformas populares das redes sociais. Hoje em dia a gente trabalha muito mais com o Instagram, YouTube e o WhatsApp, o Facebook, o Twitter e o LinkedIn. Eu sei que tem bastante observatórios que trabalham com essas redes. É bom também estar presente nessas redes, desde que mantenha a sua atividade, né? A gente, como não tem condições de ter perfil em todas as redes ativas, a gente escolheu o Instagram, YouTube e o WhatsApp. E aqui eu coloquei alguns sites úteis, que são para criação de conteúdo, eles são gratuitos, nem todos são em português. Eu, por exemplo, utilizo muito o Canva, inclusive, essa apresentação que vocês estão vendo tem o template no Canva. Eu acho um dos mais completos para gerar conteúdo, porque, além de tudo, ele dá bastante ideias de como a gente criar, eu acho ele bem simples. Então, a gente tem aqui esses sites, depois, se o pessoal quiser acessar, ver qual que é o melhor que se adapta para o seu observatório, mas opções temos, e são todas gratuitas. Então, foi essa a nossa apresentação. Espero que foi rápida, mas foi o nosso exemplo de como a gente conseguiu alcançar determinados números do ano passado, e hoje em dia ele tem tido esse efeito também. 2021 também tem sido bem ativo nas nossas redes. E é isso, gente. Obrigada. Então, vamos abrir a palavra, se alguém quiser
ter alguma dúvida, quiser conversar, mas é isso, obrigada. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para o Chu. O Carlos, depois ele responde. Ô, Chu, gostou do resultado? Oi, gostei muito. Nossa, bem legal, bem legal. 5 mantenedores, só movimentando uma rede social. Mexe com uma mulher dessa. Nossa, top. Parabéns. Eu achei, foi impressionante quando ela me mostrou também e esse resultado, porque eu acho que é interessante, né? Porque quando é uma coisa assim, hoje em dia, se você não tem identidade, as pessoas desconfiam se você não tem um Instagram, se você não tem um Facebook, se você não tem uma rede social para mostrar. E a pessoa estranha está querendo esconder o quê? E dentro dos observatórios, eu acho que essa forma, dentro das organizações, né, uma forma da gente fazer a nossa prestação de contas também para os nossos mantenedores ou para os nossos beneficiários, que são os cidadãos, é mostrar o que a gente tem feito no dia a dia, né? E essa clareza de saber o que mostrar também, mostrar com cuidado, mas mostrar constante, ela é muito importante, né? O quiz ali que a Lidiane mostrou, eu brincava com ela que eu puxava o quiz, até eu tinha medo de responder, porque eu achava que eu não ia saber responder, né? Eu até nem quero que ela conte o resultado, porque com certeza eu errei alguma coisa. E aí a gente mandava para os voluntários. E é uma forma de gamificar a consciência cidadã e gamificar o conteúdo do observatório. Muitas vezes o voluntário ele não tem a menor ideia do que a gente faz, então a gente vai falar sobre controle social. Ano passado foi ano eleitoral, a Lidiane fez um quiz das eleições. Né? Então, ela está sempre trazendo sobre as licitações, sobre compra pública, ela está sempre trazendo esses quiz como uma forma de gamificar o conhecimento, né? Ensinar através da gamificação. E o quiz ele é bem importante para isso. Daí manda um link para a pessoa, pede para ela responder, depois pega a resposta com o coordenador. Legal, muito obrigado. Quero agradecer aqui muito a Lidiane, mais uma vez, agradecer muito a Cris, parceiras, pessoas que são referências, né? O USB de Lages é uma referência, seguramente está entre os mais eficientes observatórios locais aqui de Santa Catarina, e seguramente uma das bases dessa eficiência é a comunicação. E isso tem sido um trabalho missionário da nossa parte. Por isso eu agradeço muito a vocês, porque essa reunião, esse nosso evento aqui está sendo gravado e as pessoas precisam aprender isso. Numa guerra, o cozinheiro é tão importante contra quem dá o tiro quanto o adversário, porque em algum momento o soldado come. Então, todo mundo é muito importante nesse processo. E não adianta nada nós termos uma excelente equipe técnica se não tem alguém da área de comunicação para divulgar isso, né? Inclusive, eu sou jornalista de ofício, tenho 40 anos o Chu quis me preservar ali e omitiu o meu tempo de profissão, mas eu comecei muito jovem também. A barba hoje me envelhece um pouco, mas eu tenho já 40 anos de profissão. E as redes sociais hoje, elas são fundamentais, inclusive nesses dois sentidos. Primeiro, para se comunicar com a mídia, né? Então, hoje em dia, pautar a mídia pelo Instagram, por uma rede social, é fundamental. Né? Como era... quando eu abri a minha empresa, nós mandávamos pauta por fax. Fax hoje, ninguém mais tem fax. Eu já ouvi falar até de um caso aí tem algum lugar do mundo que tem fax. Eu soube de um país que mantém o fax ativo ainda, mas isso é uma excrescência. Depois, por e-mail, e hoje todo mundo usa a rede social para mandar pauta para a imprensa. A rede social ela tem uma grande vantagem, que isso a Cris e a Lidiane mencionaram. Você é dono da palavra. Quando eu pauto a imprensa e ela manda um release ou sugere uma entrevista, a entrevista ela pode passar por um processo de edição. E se eu mando um release, a pessoa pode alterar aquilo. Obviamente que ela respeita a essência do conteúdo, ela não vai adulterar, mas ela pode tirar justamente a parte mais importante do texto. Aquilo que eu julgo mais importante, ela não divulga, ela divulga o último parágrafo que, para mim, não tinha tanta importância. E nas redes sociais, nós sempre somos os protagonistas do discurso. E isso é fundamental. E também tem uma outra vantagem. Toda vez que nós, por exemplo, o presidente Chu hoje deu uma entrevista para a NDTV, no momento que essa entrevista for ao ar, nós temos como divulgar essa entrevista. Então, quem não assistiu, nós conseguimos um efeito multiplicador pela rede social. Rádio é muito forte no interior de Santa Catarina, então, para divulgar entrevistas em rádio,
Enfim, tem N possibilidades, né? A rede social ela se tornou essencial. Só queria ter aqui o atrevimento de uma discordância que o WhatsApp não é uma rede social, é um aplicativo de mensagens, e nem o YouTube é uma rede social. Mas, me permitem, é uma discordância, eu não estou dizendo que eu estou certo. Mas eu também concordo, e também uma coisa que a Lidiane disse que é absolutamente correto, né? Nós já tivemos, a minha empresa já teve perfil no Twitter, a gente não conseguiu manter, porque o Twitter tem uma linguagem diferente do Instagram. E aí, bem, se nós não conseguimos manter, nós vamos ter que focar numa só. Então, vamos manter o Instagram. E o YouTube também é um desafio, porque você precisa ter qualidade no conteúdo. Né? Precisa ter uma gravação de qualidade. Se não tem condições de atingir essa qualidade, se preserva até o momento de ter essa capacitação, essa competência. Em algum momento vai ter. Eu tenho pergunta, mas eu vou primeiro dar o direito do Sandro, lá de Pinhalzinho, dando boa noite para ele, de encaminhar a pergunta dele, se ele pode abrir o microfone, se quiser a câmera também, e perguntar para a Lidiane ou para a Cris o que nesse momento ele gostaria de saber. Por favor, Sandro. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Boa noite, sim. Ok. A minha pergunta é sobre essa utilização da rede social que vocês estão fazendo. No Observatório de Pinhalzinho, nós estamos usando, por enquanto, o Facebook, que foi o que até agora a gente conseguiu implantar. E o próximo passo seria o Instagram, que, óbvio, mas tem uma visibilidade maior. Eu queria saber de vocês, se vocês estão utilizando o impulsionamento pago que tem no aplicativo ou não. Lid, responde essa. Oi, boa noite, Sandro. Não, a gente não utiliza nenhum tipo de impulsionamento pago em nenhuma das redes. Pode ser, sim, uma alternativa, mas na questão de reduzir gastos, por enquanto a gente não está utilizando ainda essa ferramenta, mas pode ser utilizada. Esses dados que a gente passou foram todos sem o impulsionamento. Só tem que ter bastante cuidado qual publicação que vai ser impulsionada, deixar para alguma publicação mais importante, algum convite de reunião, alguma live, né, para alguma atividade específica, porque o impulsionamento ele fica por um tempo determinado e ele é pago de acordo com esse tempo, né? Então, assim, ter cuidado em relação a isso, mas pode ser utilizado tranquilamente. Sandro, Perfeito. uma das coisas que a gente estava falando, que a Lidiane comentou ali, é que você está fazendo um trabalho que você poderia fazer um trabalho para duas redes. Poderia publicar tanto no Facebook quanto no Instagram e publicar nos dois, né? Então, ou tanto no feed quanto nos stories. Então, faça a tua conta com o mesmo e-mail e conecte as duas redes que elas funcionam juntas, né? Sim, perfeito. Porque a gestão que nós tínhamos até agora tinha decidido desse jeito. Então, agora, como trocou de gestão, nós vamos levar isso para a pauta novamente. Outra questão é sobre o site. Vocês utilizam o site, aquele site padrão que o Observatório do Brasil fornece? Ah, tá. Na verdade, a gente teve algumas tentativas de alimentar o site, mas como é muita coisa para fazer, a gente não dá conta de alimentar, principalmente também porque a gente não tem um conhecimento muito técnico com relação ao site. Nós temos o login, nós temos a senha, de vez em quando a gente acessa, mas como a gente falou, né, se não tem como alimentar diariamente com o conteúdo, a gente precisa ter mais alguém, mais uma pessoa lá dentro para cuidar dessa atividade aí como uma das suas prioridades. Ah, legal. Aqui também nós temos essa dificuldade. Até temos pessoas com o conhecimento técnico, mas não temos braço suficiente ainda. Mas legal, muito obrigado pelos esclarecimentos aí. Até essa semana a gente recebeu os alunos do artigo 170 ali pela universidade aqui nossa, Uniplac. Uma das primeiras perguntas que eu vou fazer na próxima reunião que a gente tiver com eles sobre atividades, é perguntar se alguém manja de site. Porque se souber mexer direitinho, ele já vai pedir como hora a atividade deles. Eles têm 20 horas para cumprir, então a gente vai pedir para eles cuidarem do layout, organizar, e aí já fica meio caminho andado. E já que o USB oferece esse recurso, a gente tem que usar, né? Ah, interessante. Só complementando a informação ali, a questão das publicações, que nós temos uma equipe técnica um pouco reduzida também, tem uma diferença entre publicar e gerar o conteúdo.
vai ter uma pessoa que vai fazer a publicação, mas gerar conteúdo pode ser todo mundo que estiver no observatório. O que é gerar conteúdo? É trazer a informação, por exemplo, a Cris vai fazer uma atividade de educação fiscal, ela vai dizer para mim, ó, Lídia, eu vou fazer a reunião de educação fiscal, vou tirar uma foto para ti, coloca lá no feed. Um voluntário, ele tem conhecimento sobre as obras, ele vai e nos diz, ó, eu visitei tal obra, o observatório esteve lá, tira fotos, envia para mim, eu publico nas redes sociais. Então, gerar conteúdo tem que ser uma atividade, tem que ser um comprometimento de todo mundo que estiver no observatório, porque é também uma parte que demanda bastante tempo, né? E é importante que esse conteúdo seja gerado por pessoas de dentro do observatório, que ela fica mais rápida e para quem vai passar, para quem vai publicar, também fica mais fácil a comunicação. Então, é importante ter isso em mente. Todo mundo é responsável por criar conteúdo para as redes sociais dentro do observatório. Lidiane, tu está absolutamente certa, e primeiro, que a possibilidade de mais pessoas, quanto mais pessoas gerarem conteúdo, mais existe diversidade. Quanto mais diversidade, mais atração a rede social gera, né? Quando se é monotemático, esse nível de atração ele se reduz. Então, as atividades, a única coisa que eu defendo sempre, tu me corrige se eu estiver errado, porque seguramente tu sabe muito mais do assunto do que eu, é que é muito importante ter alguém que centralize a publicação para que exista o mínimo de unidade no discurso, certo? Que as palavras certas, para que determinados termos, né? Por exemplo, nós não somos um órgão fiscalizador, exato. Nós não punimos ninguém, né? Então, tomar cuidado com isso. Nós não somos um canal de denúncias, né? Enfim, não somos uma ouvidoria ou coisa do gênero. Então, é importante alguém que tenha impregnado em si a cultura e o conhecimento do observatório para fazer esse filtro. Agora, isso é até uma pergunta que eu ia fazer para vocês sobre essa alternância, porque eu sigo muitos perfis de observatórios locais aqui de Santa Catarina e alguns de fora, e eu vejo algumas estratégias muito interessantes. Quer dizer, de repente tem um dia que não tem um conteúdo assim muito relevante, eles vão lá e publicam uma frase muito bem elaborada com algum valor ou com algo que envolve a missão do observatório, né? Uma frase só ali, um fundo verde e tal, aquilo que tu disse, né, das cores que são básicas do observatório, e uma frase só, e aquilo às vezes chama atenção. Outra coisa que vale a pena fazer é clipping, né? Então, às vezes, na imprensa tem alguma informação de interesse, alguma informação que tangencialmente, indiretamente é de interesse do universo dos observatórios, e aquilo pode valer também como uma publicação. Então, eu queria que você pudesse falar sobre isso, sobre a importância de ter essa diversidade, porque isso desafoga um pouquinho o trabalho de ficar criando, né? Nem sempre, principalmente, por exemplo, em Pinhalzinho, que é uma cidade, conheço muito bem Pinhalzinho, a cidade tem uma economia muito forte, mas é uma cidade pequena, então não é todo dia que vai ter algo muito importante, então vocês vão ter que estar sempre ali se virando nos 30 para conseguir alguma coisa para publicar, né? Carlos, perfeito. Como eu falei, a geração de conteúdos ela demanda bastante tempo. Tem sim que centralizar em alguém que conheça os termos do observatório, que se identifique com o observatório e que tenha conhecimento das redes sociais. Mas essa pessoa vai ser responsável pelas publicações, então nada impede que outras tragam conteúdo para ela. Quando aqui em Lages também a gente tem bastante cuidado de divulgar coisas nas nossas redes, atividades que sejam mais genéricas, né? Se a gente encontra alguma fragilidade, algo assim, a gente não divulga nas nossas redes. Então, também acontece de ter dias que não tem essa demanda para conteúdo. Então, isso que tu falou é bem importante. Também perfis oficiais, como o Tribunal de Contas, CGU, perfis que, eu sempre falo desses dois, porque são os que a gente mais acha conteúdo, são mais ativos, que tratam de assuntos relevantes para o observatório, eles também podem ser conteúdo para o nosso perfil. Claro, sempre identificando a fonte, que aquela é uma publicação de um outro perfil, não é de autoria do observatório, mas também é um caminho para manter ativo, para divulgar o conteúdo do observatório e para que o seguidor se sinta
atraído pelo conteúdo, porque realmente fala sempre das mesmas, por exemplo, publicar sempre aviso de licitação, né? A publicar sempre na Assembleia, na Câmara de Vereadores, né? Sessões de Câmara de Vereadores que o Observatório teve. Esses conteúdos são relevantes, mas eles não podem ser maçantes, né? Então, é muito bom a gente publicar diversos temas dentro do conteúdo do Observatório. Não sei se tinha mais alguma pergunta. Lidiane, tu citou, só para complementar aqui, tu citou uma palavra que eu acho que é chave, tá? Que é maçante. Muitas pessoas olham para o observatório e podem ter uma visão meio burocratizada da gente, de ficar só olhando o balanço, auditando. E, na verdade, nosso trabalho é bem mais do que isso. Então, tornar atrativo, né? Acho que é um desafio muito importante. Eu não sei, o presidente Chu tinha uma pergunta que ele está com a mão levantada aqui no chat. Por favor, presidente. Opa, eu vou ter que sair agora, que eu tenho outro compromisso, mas eu queria primeiro parabenizar as meninas aí pela apresentação, o Carlos pela condução dos trabalhos. Fantástico, acho que é uma visão, muito legal. E eu queria perguntar uma coisa, a minha pergunta é o seguinte, esse quiz que vocês já fizeram, ele é possível ser disponibilizado para que outros observatórios dentro do perfil dele consiga colocar? Então, presidente, a gente já publicou no Yammer. Eu publiquei as respostas, as perguntas, as respostas e as fontes. A arte, na época que a gente estava fazendo, como era do designer nosso voluntário, a gente não quis disponibilizar todo o trabalho dele que ele fez para nós, né? Que foi a gente que pediu, mas o conteúdo em si, eu disponibilizei lá no Yammer. Eu acho que desse ano ainda não está lá, mas eu posso colocar. E como eu falei, a arte pode ser feita às vezes no próprio Story, nem precisa utilizar um site, um outro site para criar. Mas o conteúdo em si, eu disponibilizei lá e vou disponibilizar os últimos também, que eu acho que eu não atualizei lá no Yammer. Até o próprio Instagram tem algumas pessoas que ensinam como acessar o Canvas e ensinam em videozinhos bem rápidos, é só procurar esse perfil que é bem fácil. Eu tenho, por exemplo, uns 5 que puxo como exemplos para fazer as minhas publicações. Perfeito, parabéns. Acho que é só divulgar bem isso internamente também para o pessoal já começar a usar. Parabéns, meninas. Parabéns, Carlos. Um abraço a todos. Obrigada. Muito obrigado, presidente. Nós estamos terminando, estamos chegando no nosso horário, mas eu queria deixar 2 perguntinhas para ficarem gravadas aqui. Presidente, fica à vontade, porque como está sendo gravado, isso pode ser útil. Tem 2 questões que tu mencionou, Lidiane, que talvez, se tu puder esclarecer um pouco mais a miúde, para as pessoas também poderem saber. Primeiro, de que maneira que se descobre o horário de melhor publicação? Se isso muda, como é que se descobre? Onde isso está no Instagram, ou se já tem, assim, historicamente, um horário que é mais apropriado para publicar? E a outra questão que tu mencionou é periodicidade. Né? Ou seja, assim, de quanto em quanto tempo eu publico? Qual é o mínimo de tempo, certo? Ou se tem... Porque eu já vi muito perfil que publica muita coisa durante o mesmo dia. Se isso está errado... porque, de repente, assim, algumas cidades têm muito conteúdo e pode ter 2, 3 posts diários. Se isso está errado, se é melhor distribuir, certo? Essas 2 questões básicas, se vocês puderem me ajudar. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, depois... vocês podem encerrar e eu dou aí a palavra final. Muito obrigado, Lidiane. Carlos, então, assim, começando pela última pergunta, a periodicidade. É muito relativo a gente falar de números fechados, mas, assim, o problema é quando um perfil utiliza num dia só, num determinado horário, digamos, num intervalo de 1 hora, nos stories, por exemplo, 20 stories. A gente sabe, hoje em dia, quem trabalha com as redes sociais, que passou de 5, 8 stories, a pessoa já perde interesse, já sai do perfil e passa para o próximo. Então, assim, tem que ter esse cuidado para que não seja muito seguido num determinado horário. E no feed, publicando 1 vez por dia, já é o suficiente. A gente tem feito publicações em momentos que a gente tem uma outra demanda, que a gente não pode focar nos stories e no feed. A gente publica um dia sim, um dia não. Se não é um conteúdo gerado por nós, a gente compartilha
publicações de outros perfis, mas a gente mantém ativo. Ele tem que estar ativo todos os dias, ou através do Story, ou através do feed. A única coisa que eu digo é que no Story não tenham muitas publicações seguidas num curto espaço de tempo. Deixar por um... Agora, já aproveitando e respondendo a primeira pergunta, deixando para o horário que tem maior alcance. Tem sim como a gente saber, através do Instagram. Vai lá no perfil, nas configurações, aí tem sua atividade, e tem também, nas próprias configurações, ele diz... Lid, está conseguindo ver aqui, Lid? Isso. Eu vou abrir aqui, então, para você, para todo mundo ver. Ó, aqui em Insights, ó, aqui é a minha rede social, eu acabei de compartilhar aqui do meu celular. Aqui no meu está escrito Insights, ó, pertinho do perfil, pertinho da minha foto ali. Aqui em Insights, aqui você tem todas as informações que você precisa ter sobre a sua rede social. Aqui, isso, onde mais teve... Ó, pode falar. Cada perfil tem o seu público e tem o seu horário de maior alcance. O nosso, por exemplo, o horário que tem mais acessos ao nosso perfil é do meio-dia às 14h, por exemplo. Mas pode ter outro observatório que seja no horário da noite, depois das 7. Então, é bom a pessoa acessar os insights ali no Instagram, ver o público que mais acessa, até porque hoje em dia no Instagram existem outras ferramentas, como o Reels, como o IGTV. Então, se for utilizar essas outras ferramentas, a gente tem que saber qual o público que vai consumir, né? Por exemplo, se a gente vai tratar de educação fiscal, de cidadania, que são assuntos que os jovens costumam aderir mais, pode ser que a gente crie um Reels para isso, né? O Reels é a ferramenta do Instagram, que são videozinhos curtos. Mas, por exemplo, o nosso público-alvo, que acessa mais o nosso perfil, é de 35 anos para cima. E é um público que não interage muito com esse tipo de ferramenta, com esse tipo de conteúdo. Então, a gente prefere focar aonde as pessoas acessam mais. Para nós, essas ferramentas, elas ainda não são tão válidas. Mas, de novo, cada perfil, cada observatório vai olhar ali nos insights, ver qual que é o seu público, vê o horário e utiliza as ferramentas de acordo com o que o Instagram está repassando. Uma dica que eu tenho para quem não, para o observatório que não tem uma Lidiane, é que vocês entrem em contato com alguma agência de marketing e quem sabe em 1 hora de conversa com eles, vocês conseguem montar um planinho de marketing digital aí para as redes sociais que vocês possuem, uma orientação, né? Eu acredito que alguém da própria cidade de vocês aí que tenha interesse em apoiar, às vezes ele não consegue fazer isso periodicamente, ele não tem tempo ou não tem condições de te dar esse apoio semanalmente, mas ele pode orientar os criativos aí do observatório de vocês. Legal, pessoal, 8h05, todo mundo, muita gente não deve ter jantado ainda, que é o meu caso, e todo mundo deve estar com fome, cansado, todo mundo tem um dia cansativo, né? Todo um dia exigente. Eu torno a agradecer e muito a Lidiane e a Cris. Certamente nós teremos novas parcerias. Eu acho que nós temos que disseminar isso. Nós poderíamos até, Cris e Lidiane, começar algo... Em breve nós estamos dando uma grande vitaminada nas redes sociais e no site do Observatório de Santa Catarina, né, nosso Observatório Estadual, e nós podemos começar aí com uma política de pílulas, né, em drops, assim, com esses ensinamentos de vocês, tá? Fantástico, infelizmente não inventaram nenhuma palavra mais forte que obrigado para agradecer, então fica aqui um obrigado em gigantes letras maiúsculas para vocês. E vamos ver se a gente consegue trazer a cada 15 dias um case bem sucedido, né, eficiente de comunicação, inclusive fora de Santa Catarina, certo? Para poder... Essa troca de experiência que faz a gente crescer, né? A troca é tudo. E isso é milenar na humanidade. Então, agradecer para vocês e que a recíproca é verdadeira, o que vocês precisar, que eu posso oferecer para vocês, de outra hora a gente pode conversar melhor, alguma experiência também na área de comunicação editorial, em jornalismo, em relacionamento, né, em network, entre outros aspectos. Tá? Então, muito obrigado. Fica aí a possibilidade desse ensinamento ser devidamente disseminado para toda Santa Catarina e a gente trazer
novos voluntários, novos mantenedores, sobretudo, propagar a missão dos observatórios. Pessoal, muito obrigado. Agradecendo. Obrigada. Muito obrigada, Carlos, pelas palavras. Boa noite, gente. Obrigada por estarem aqui até esse horário. Um bom resto de noite para vocês e contem com a gente quando precisar. Estamos aqui. Tchau, tchau. Muito obrigado, Deise, que nos deu a estrutura aí, querida. Essa hora da noite ainda está nos ajudando. Parabéns para vocês, parabéns para todos. Boa sorte. Tchau.